Graça e paz, em nome de Jesus, amados irmãos e queridas irmãs, membros da Primeira Igreja Batista, e também a todos os demais queridos irmãos, irmãs e amigos que nos assistem agora. Sou o pastor Fernando Fernandes e estamos aqui em Penápolis, no interior do estado de São Paulo. E desejo, mais uma vez, compartilhar da palavra de Deus aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, a partir dos estudos bíblicos que temos feito neste tempo. Eu tenho lido algumas coisas e tenho escutado algumas canções, e eu acho interessante quando pensamos em José do Egito, o filho de Jacó, o filho amado de Jacó. E é interessante que, de modo geral, eu poderia dizer, sem medo de errar, que 95% daquilo que se escreve, daquilo que se fala, daquilo que se canta, livros e pregações sobre José, estão focadas no fato dele sonhar. Um sonhador. E a partir daí se tenta incitar as pessoas a que elas busquem sonhar, e alguns chegam até ao absurdo de dizer que você deve sonhar os sonhos de Deus. Deus não sonha. Mas eu, lendo sobre a vida de José, eu tomei o livro de Gênesis a partir do capítulo 37, e aí você pula o capítulo 38 e vai para o 39 até 41, porque aí a gente tem uma narrativa bem significativa sobre a história de José. O capítulo 38 narra a história de Judá e Tamar, então a gente dá um salto porque interessa para a gente o contexto da história de José. Gênesis capítulo 37, os versos de 1 a 10, e depois os capítulos 39 a 41 de Gênesis. Mas deixa eu pontuar algumas coisas. Já disse e volto a repetir, sonhar não é pecado. Pecado, penso, é viver em função do sonho. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 6, verso 9, que viver em função do sonho é correr atrás do vento. Outra coisa importante é uma pergunta que eu mesmo me fiz. Mas será que José era de fato um sonhador? Eu não vejo na Bíblia dizendo que José vivia no mundo da lua, como um sonhador. Não, para mim é uma inversão da narrativa, e eu diria até uma inversão de valores, porque o argumento de que ele era um sonhador e por isso nós devemos sonhar, sustenta o argumento da teologia da prosperidade e até da teologia relacional, do teísmo aberto, que nega a onisciência de Deus e por isso ele precisa sonhar, projetar o futuro, porque ele não sabe tudo ao mesmo tempo e antes, como diz a Bíblia. Pois bem, olhando para José, eu identifico algumas coisas significativas, e a primeira que eu quero destacar para você: sonhar não é a característica mais marcante da personalidade de José. Quando o texto de Gênesis 37, os versos de 1 a 10, fala que José teve sonhos, e esse sonho gerou inveja nos seus irmãos, e inclusive o pai dele teve que repreendê-lo, mas o texto encerra dizendo que o pai ficou refletindo naquilo. Porque José sonhou que, de certa forma, a família inteira, inclusive o pai e os irmãos, se curvavam diante deles, em duas situações distintas. Ele não sonhou porque ele queria galgar um espaço, uma oportunidade, um lugar proeminente. A Bíblia diz claramente, capítulo 37, os versos de 1 a 10. Deus deu a ele aqueles sonhos. Foi uma revelação da parte de Deus. E é por isso que o texto encerra dizendo que o pai
no entanto, refletia naquilo que estava sendo narrado por José. Além disso, mais do que sonhar, eu desejo e espero que você entenda destacar algumas coisas que para mim são muito mais significativas, preponderantes e importantes que deveríamos levar em consideração na história de José, na personalidade de José, na vida de José. A primeira delas é a sua integridade. José era um indivíduo íntegro. Ele foi morar no Egito, vendido pelos seus irmãos, capítulo 39, começa a narrativa quando ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar deu em cima dele, assediou José. E aí, lá no verso 9, a mulher diz para ele diz para a mulher, observe a resposta que ele deu: ninguém desta casa está acima de mim. Ele, o Senhor, não me negou nada, a não ser a senhora, porque a mulher dele, ele sabia o lugar dele e ele sabia que estava debaixo de autoridade. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Além disso, quando a mulher mentiu para o Senhor e ele foi preso, ele estava lá na cadeia, e a conduta dele fez com que o carcereiro confiasse nele. E o texto diz que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Preso, mas um homem íntegro, confiável, de dignidade. Isso é importante destacar. Outra característica significativa é a fidelidade de José a Deus. Quando você olha o verso 40, ele na cadeia, e aí o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E eles estavam tristes, preocupados, verso 6 do capítulo 40. E aí eles então disseram para José, verso 8, tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? José não se apresentou como grande profeteiro, interpretador de sonhos, cheio de revelações. Ele disse para os indivíduos, vocês não sabem que as interpretações dos sonhos vêm da parte de Deus? Ele sabia que ele não tinha nenhum poder para isso, ele sabia que ele não faria isso, ele sabia que ele precisava ter uma submissão a Deus para que pudesse interpretar os sonhos de maneira a abençoar aquelas pessoas. E daí vem uma terceira característica que eu quero destacar, que é a dependência de José diante de Deus para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele pediu ao indivíduo que teve o sonho, o copeiro, revelado para o bem, que lembrasse dele quando estivesse junto ao rei, a Faraó. Mas o cara não lembrou dele, esqueceu dele, largou para lá. E aí quando Faraó teve um sonho, e ficou em crise porque não conseguia sonhar, e teve outro sonho, piorou a situação dele porque ele não conseguia interpretar, melhor dizendo. Aí o indivíduo lembrou de José, mas tem lá um indivíduo lá que interpreta sonho, então manda chamar. Aí Faraó diz, observe aí, capítulo 41, verso 15, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Ele dependia de Deus para aquele ministério. Ele não deixou que aquilo
tornasse-o um indivíduo arrogante. Não havia soberba espiritual no coração dele por causa daquilo. Então ele dependia de Deus para interpretar os sonhos. E ele dizia isso, e ele disse isso ao faraó. Era presidiário, preso injustamente por uma mentira, uma calúnia contra ele. E estando lá, ele continuou firme no propósito de servir a Deus. Ele não era um sonhador. Ele era alguém usado por Deus, que recebia revelações em sonho e que interpretava sonhos, mas ele deixa claro que era da parte de Deus que ele interpretava os sonhos. E outra característica na vida de José, nesse ministério, é a centralidade da palavra de Deus. É interessante. Faraó conta o sonho para José, os dois, e aí José volta, e lá no verso 25 ele diz assim: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. E aí ele narra a questão: 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Prosperidade, boa colheita, fome, seca, miséria. Se não bastasse, ou se você ainda não entendeu sobre a centralidade da palavra de Deus, volta lá no capítulo 39, quando ele interpreta o sonho dos prisioneiros, o copeiro e o padeiro. E aí quando você vai ver a interpretação que ele dá ao padeiro, ele não enfeitou, ele não minimizou, ele não me enganou, não mentiu, ele disse a verdade. Ele disse: olha, daqui 3 dias você vai ser decapitado e empalado por Faraó. Você acha que o indivíduo gostou de receber aquela notícia? Você acha que José estava sorrindo, feliz da vida ao dar aquela interpretação do sonho? Mas ele recebeu de Deus. Não são de Deus as interpretações? Não depende de mim interpretar o sonho, mas Deus dará a resposta. E ele responde com autoridade espiritual, mas a centralidade é da palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho bom, não é o que eu gosto, não é o que eu quero dizer, mas é aquilo que Deus diz, aquilo que Deus revela na sua palavra, conforme a sua vontade santa e soberana. E por último, outra característica marcante na vida de José: toda honra e toda glória sempre eram dadas, atribuídas a Deus. Ele não recebia para ele. Ele até foi beneficiado, ganhou prêmios de Faraó, ganhou um nome novo, teve um casamento, foi abençoado no seu casamento com Azenate, teve 2 filhos, Efraim e Manassés. O nome novo que ele recebeu era muito significativo, porque para os egípcios significava salvador do mundo, ou salvador, preservador da vida, e para os hebreus significava Deus fala, ele ouve. Zafenat Paneia. Mas é importante observar que toda honra e toda glória José atribuía, direcionava para Deus. Verso 28. Depois que ele narra o sonho para Faraó, ele diz: é exatamente como eu disse, Faraó. Verso 28. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele, Deus, vai fazer. Não havia honra, glória, aplauso para José. Isso é um grande desafio para mim e para você. Porque nós cremos num Deus que realiza sonhos, isso é verdade. Num Deus que revela através dos sonhos, diz a Bíblia, no Novo Testamento, citando a profecia do Antigo. Mas Deus não revela e cumpre sonhos de um sonhador. Alguém que vive no mundo da lua, malucado, translocado. Não!
Deus revela sonhos àqueles que têm uma consciência de que são instrumentos de Deus para o cumprimento de um propósito divino. Pessoas que são íntegras diante de Deus e da sociedade. Pessoas que são fiéis a Deus, não importa a circunstância, a dificuldade, o problema que estão enfrentando. Pessoas que dependem única e exclusivamente de Deus para tudo na vida. Não se vale de inteligência, não se vale de poder social, político, econômico, de amigos, de situações outras qualquer, não. Mas de Deus, que busca a presença de Deus. E por isso são pessoas resignadas. E eu diria, pessoas resilientes, que conseguem, mesmo chegando lá no fundo, na masmorra, no calabouço, no fundo do poço, se levantar, se reerguer, porque dependem de Deus e buscam fazer, cumprir, agir na sua vida sempre de acordo com a palavra de Deus. Falar tão somente aquilo que é revelado na palavra de Deus, porque ela tem centralidade na vida deles. Custe o que custar, doa a quem doer, e o quanto doer para si mesmo. Mas ele fala aquilo que Deus diz, que deve ser falado. E Deus cumpre sonhos, além de revelar por sonhos, para pessoas que no final, quando aquilo que foi revelado por Deus em sonhos se cumpre, são capazes de resignadas atribuir toda a honra, toda a glória a Deus. E fazer com que as pessoas, até as que foram beneficiadas pela revelação em sonho e pela interpretação do sonho, fazer com que essas pessoas também reconheçam e atribuam toda a honra e toda a glória ao Deus que dá o sonho e que dá a revelação do sonho. Você quer realizar seus sonhos? Eu acredito que tem sonhos que você deseja realizar e eu acredito que eles são realmente sonhos que valem a pena buscar. Porém, você precisa entender que se esse sonho veio da parte de Deus para a tua vida, você precisa ser íntegro na presença do Senhor e da sociedade, ser fiel, única e exclusivamente fiel a Deus, dependente única e exclusivamente de Deus na sua vida, de mais nada. E você precisa obedecer, cumprir, pregar, testemunhar tão somente a verdade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. E ao final, quando Deus te der a bênção e permitir a realização, o cumprimento da revelação em sonho, atribuir toda a honra e toda a glória a Deus. O Deus que realiza sonhos. A minha oração em nome de Jesus é que você esqueça essa ideia que se prega de sonhar os sonhos de Deus. Deus não sonha. Mas que você submeta os teus sonhos ao Senhor Deus e pergunte para Ele: isso vem do Senhor? Isso é para bênção na minha vida? É para honra e glória do teu nome? E tudo aquilo que Deus mostrar na palavra, que é simplesmente uma ideação do seu coração, da sua vontade humana, você possa renunciar e abandonar, a fim de que a boa, perfeita vontade de Deus se cumpra na sua vida, a fim de que sejam realizados aqueles sonhos que Deus revelou para você e que se confirmam na palavra, porque as interpretações do sonho pertencem a Deus, e aquilo que revela o que há de ser também vem da parte do Senhor.
O único Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu oro abençoando a sua vida. Eu oro colocando todos os teus sonhos diante de Deus e pedindo em nome de Jesus que tudo aquilo que não é da vontade de Deus, para a glória de Deus, tenhamos a coragem de renunciar, de abandonar, para que sejamos abençoados pelo Senhor e para que toda honra e toda glória seja dada ao único Deus, vivo, poderoso, verdadeiro, nosso Salvador por Jesus Cristo, Senhor, o Deus que realiza sonhos. Em nome de Jesus. Amém.